muito bem-vindos a este webinar de um tema que tanto gosto, que é o gás natural. Efetivamente, fizemos este webinar porque ultimamente a procura, em termos de procura, quer dizer, aquilo que têm sido as solicitações para falar sobre este ativo, que é sobretudo sobre vias chamadas telefónicas, tem sido de uma afluência acima do normal, têm surgido muitas perguntas, o gás natural, o que fazer, que é que eu posso fazer, é comprar, é vender, e efetivamente, nesse sentido, decidimos então fazer este webinar sobre, obviamente, uma matéria-prima que está quente no momento, não é? Por estar a ser bastante falada. E, portanto, começar também com o habitual disclaimer, qualquer tipo de análise técnica ou fundamental que aqui seja feita não deve constituir recomendação de trading ou investimento. Para isso devem consultar o vosso gestor de conta no BIG. E, portanto, é assim, tema deste webinar, gás natural retrai 80% e agora, que fazer? Efetivamente, essa retração desde 80% desde máximos foi muito significativa. Aqui aquilo que vamos fazer, e aqui um breve sumário, digamos assim, é bastante claro aqui. Primeiro analisaremos aquilo que é ao nível do mercado, a oferta-procura, que no momento atual registra um excedente até 2025. Depois analisaremos também o próprio break-even da indústria, que no momento atual anda nos 2,57. Analisaremos depois alguns catalisadores positivos e negativos, e depois algumas formas de ter exposição à matéria-prima, quer via ETFs, quer via empresas. Obviamente faço sempre esta ressalva, nunca quero aqui ser demasiado técnico e, portanto, pus aqui tudo bastante explícito. Obviamente alguns temas são um pouco mais ao detalhe, mas isso entraremos sempre aqui num campo mais de análise fundamental ao início e depois alguma análise técnica, mas essencialmente num ativo que retrai 80% desde máximos, e sobretudo um ativo como o gás natural, que tem bastantes temas para analisar e para referir. Tentei aqui condensá-los todos de forma simples e prática. Obviamente, se tiverem alguma questão, sintam-se à vontade para colocar, estarei disponível para responder. E, portanto, começando pelo primeiro ponto, que é um ponto de facto importante, porque muitas das vezes não temos essa noção, mas o gás natural, contrariamente a outros mercados que já aqui trouxe, seja o mercado de cobre, seja o mercado de petróleo, o gás natural, no momento atual, registra um excedente. E este excedente durará até 2025. E porquê? Porque no momento atual temos em construção cerca de 45 novas pipelines nos Estados Unidos, que garantirá, quando as mesmas 45 estiverem concluídas, no fim de 2025 início de 26, garantirá aos Estados Unidos maior capacidade de exportação de gás natural liquefeito, de LNG, reduzindo assim a disponibilidade em termos domésticos de gás natural e, por isso, impulsionando o preço da matéria-prima. Porque aquilo que aqui falamos essencialmente é o preço do gás natural doméstico nos Estados Unidos e, portanto, quanto mais gás natural liquefeito é exportado por parte dos Estados Unidos, menor disponibilidade em termos domésticos há, maior o preço em termos domésticos do gás natural, que é aquilo que nos interessa aqui, o preço do gás natural nos Estados Unidos, o preço doméstico da matéria-prima. E, portanto, dito isto, essencialmente, pôr aqui também um gráfico, o Henry Hub, que é essencialmente o preço do gás natural em termos domésticos nos Estados Unidos, e este Henry Hub, neste caso, é um nível de preço importante, e neste caso aqui vemos claramente que, caso exista uma subida do preço do gás natural nos Estados Unidos, vulgo Henry Hub, acima do preço do gás natural liquefeito em termos mundiais, temos os produtores de gás natural nos Estados Unidos, a produção é efetivamente economicamente desvantajosa. Portanto, torna-se economicamente desvantajosa, pouco vantajoso exportar LNG. E, portanto, aquilo que os produtores fazem é param a exportação de gás natural liquefeito, limitando assim essa disponibilidade em termos mundiais
e, nesse sentido, todo mundo fica prejudicado, mas como existe mais disponibilidade em termos domésticos nos Estados Unidos, o preço da matéria-prima até acaba por cair. E, portanto, note-se aqui, isto era só para termos uma noção de que os Estados Unidos pesam cerca de 20 a 25%, portanto quase um quarto da exportação de gás natural líquido feito em termos mundiais. E é isto que nos interessa, ressalvo uma vez mais, é o preço do gás natural líquido feito que nos interessa, porque mediante a exportação do gás natural líquido feito por parte dos Estados Unidos, é isso que afetará o preço do gás natural nos Estados Unidos. Portanto, só para recordar uma vez mais, se os Estados Unidos exportarem mais LNG, isso reduz a disponibilidade em termos domésticos de gás natural e impulsiona o preço do gás natural nos Estados Unidos, que é aquilo que nos interessa. Se os Estados Unidos exportarem menos gás natural líquido feito, isso aumenta a disponibilidade em termos domésticos de gás natural e reduz o preço do gás natural nos Estados Unidos. Portanto, só para termos a noção desta dinâmica e para termos isto presente. E, portanto, aqui isto era essencialmente aquilo que falava, lá está, até ao fim de 2025, início de 26, teremos cerca de 45 novas pipelines prontas nos Estados Unidos, o que na altura garantirá que o continente americano exportará mais LNG, o que reduz a disponibilidade de gás em termos domésticos e assim impulsionando o preço do gás natural. Notem aqui, só para vermos, este gráfico é muito importante, está no S&P Global, uma ótima newsletter de commodities, caso queiram também subscrever, é gratuita. Efetivamente, aqui em 2024, vemos que existem aqui uma série de pipelines que estarão concluídas, que estarão efetivamente em desenvolvimento avançado, portanto, prestes a serem concluídas. Muito, muito, muito importante, e este gráfico mostra bem que 2024, fim de 24 início de 25, será um ano importante. Serão aqui estes 2 anos importantes para esta conclusão destas 45 novas pipelines. E depois aqui, lá está, estima-se que a procura, fazem-me só aqui uma questão, resumo, quanto mais os Estados Unidos exportarem, mais o preço do gás natural nos Estados Unidos aumenta. É isso? É exatamente isso. Portanto, quanto mais exportação de gás natural líquido feito houver dos Estados Unidos, menor a disponibilidade de gás em termos domésticos e maior depois o preço do gás natural nos Estados Unidos, que é o preço do gás em termos domésticos. É isso que nos interessa, porque obviamente na Europa nós não conseguimos investir em gás natural, aqui o TTF não está disponível e portanto interessa-nos é o gás doméstico nos Estados Unidos. E depois isto aqui era um gráfico muito claro, só para percebermos que a procura até 2035 anda nos 257 mil milhões de metros cúbicos e a oferta até 2035 anda nos 79 mil milhões de metros cúbicos. E, portanto, é preciso adicionar uma série de nova oferta para fazer face a esta procura. E, portanto, teoricamente, até 2035 será preciso construir cerca de 178 mil milhões de metros cúbicos de novos pipelines. Portanto, só para termos essa noção. Isso não invalida, obviamente, que no momento atual o mercado nos Estados Unidos esteja em déficit esteja em excedente até 2025. Depois, ainda me fazem aqui outra questão, o que será expectável após a conclusão das pipelines, isso alterará os preços de referência mundiais e do break-even da indústria. Ao break-even da indústria já lá vamos. Após a conclusão das pipelines, efetivamente, nos Estados Unidos, lá está, o mercado regressará de novo a um déficit, não é? Pelo menos no mercado nos Estados Unidos poderá regressar de novo a um déficit, porque como veremos, a procura por gás natural continua a crescer no mundo. No caso da Europa, o gás natural líquido feito dos Estados Unidos pesa cerca de 40% do fornecimento no momento atual. A Europa, quer dizer, virava-se para a Rússia, agora vira-se muito para os Estados Unidos e, portanto, é expectável que exista esse aumento. Já lá vamos, ainda me fazem aqui mais questões, vamos só avançar um pouco mais, só porque muitas delas são esclarecidas aqui com isto. Vamos só avançar um pouco mais. Neste caso aqui, lá está, conforme falava, e agora aqui ainda no mesmo prisma, que era
aqui um pouco falávamos que era preciso construir cerca de 178 mil milhões de metros cúbicos de novos pipelines para fazer face a toda esta procura. Mas, quando olhamos para empresas individuais, vemos que a construção de novos pipelines de gás natural liquefeito é extremamente dispendiosa para as empresas. E por isso é que são projetos que demoram anos. Não se faz um pipeline de gás natural liquefeito de hoje para amanhã. É um projeto que geralmente demora 3, 4, 5 anos. E, portanto, não é uma coisa que se faça de hoje para amanhã. Por isso, de hoje para amanhã não se resolve este tema e por isso é que 45 novos pipelines só estarão concluídos em 2026. Nos Estados Unidos. E note-se aqui, até no caso de uma empresa que falaremos, a Tellurian, de facto, tem aqui um pipeline novo, custa à empresa cerca de 4 dólares por metro cúbico de gás natural, o que excede claramente o preço do gás natural no momento atual, que no momento atual ronda a zona dos 2,20. Portanto, com o preço abaixo dos 4, para a Tellurian não compensa construir um novo pipeline. E é isto que eu acho também, que lá está, que incentiva a que as empresas cortem produção para puxar pelo preço do gás natural, porque todos sabemos que o break-even da indústria, conforme ali referi, anda nos 2,5, mas quer dizer, é expectável que o preço de gás natural ande muito mais acima desses níveis, mais para cima até possivelmente da zona dos 4, para estas empresas terem um incentivo para também terem novos projetos de pipelines. E depois aqui, lá está, ainda no tema da oferta-procura, falamos muito de transição energética, é um tema sempre importante, é um tema que pronto, em que aqui todos podemos ter a nossa opinião. Pessoalmente, eu sou da opinião, conforme até já referi no webinar de petróleo, que será difícil até 2050 substituirmos totalmente o petróleo, mas pronto, existem metas e metas de emissões e efetivamente muito dessas métricas também obrigam à substituição peço desculpa, de carvão por gás natural, isto está ao contrário, obrigam à substituição de carvão por gás natural. E só esta substituição, teoricamente, aumentaria a procura de gás natural em 175 mil milhões de metros cúbicos. E o que é muito, muito significativo, 175 mil milhões de metros cúbicos, já está aqui descontado neste número, mas note-se que praticamente é toda a capacidade de novos pipelines que temos que adicionar até 2035. Portanto, só esta substituição de carvão por gás natural obriga-nos a construir estes pipelines novos até 2035 que nos garantam mais 178 mil milhões de metros cúbicos. Portanto, é são muitos pipelines e é bastante importante. E isto era só um slide aqui da EQT Corp, também falaremos, só para termos essa noção. Mas já falaremos aqui um pouco mais à frente de porque é que este tema da substituição de carvão por gás natural, que são substitutos quase perfeitos, é importante para a indústria como um todo. E só avançar aqui mais um pouco. Este é um tema que eu refiro muito em chamadas. Antes de lá irmos, fizeram uma pergunta: qual a diferença de preço atual de gás natural líquido feito nos Estados Unidos e global? Por acaso, essa é uma nota que até nem pus aqui. No momento atual, nós vemos que o Henry Hub é efetivamente o preço do gás natural nos Estados Unidos, é efetivamente o floor, portanto é o mínimo que o preço de LNG no mundo pode atingir. E expliquei porquê, não é? Ou seja, se o preço de gás natural líquido feito no mundo vir abaixo dos 2,20, portanto, a preço do gás natural nos Estados Unidos, não compensa aos produtores de gás natural nos Estados Unidos exportar gás natural para o mundo. Não compensa, porque pura e simplesmente o preço está abaixo disso, não é? E, portanto, nesse sentido, reduz-se a disponibilidade de LNG em termos mundiais e isso puxa pelo preço. Portanto, é normal e é óbvio que existe o preço do gás natural líquido feito na Ásia e na Europa é sempre mais elevado do que o preço do LNG nos Estados Unidos, exatamente por esta dinâmica que aqui expliquei, não é? E, portanto, é sempre o preço de LNG na Europa e na Ásia é sempre, até ao momento atual, acima dos 2,20, que é o preço que se verifica nos Estados Unidos. Espero ter clarificado. Agora, conforme aqui referia, íamos então aqui começar nos catalisadores positivos. No caso dos catalisadores positivos,
sazonalidade favorece a compra de gás natural em abril e a venda em novembro. Isto é algo que eu falo bastante em chamadas telefónicas, alguns já o ouviram certamente, mas se pensarmos em sazonalidade no gás natural, faz absolutamente todo o sentido, porque na primavera, geralmente neste mês de abril, vejam aqui o gráfico a vermelho, os governos começam novamente a encher os seus inventários e depois esse processo demora até novembro, por aí, e depois quando chega ao inverno, efetivamente o preço volta a cair, porque aí já não há procura por parte dos governos para encher os inventários. E notem, este gráfico é absolutamente perfeito, ainda bem que o encontrei. Aqui, este gráfico a vermelho é a performance do gás natural em abril, em abril não, do ano até à data, e notem aqui, no mês de abril, a partir do mês de abril, começa a existir uma pressão compradora, se virem com a média, notem, aconteceu nos últimos 5 anos, aconteceu nos últimos 10 e aconteceu nos últimos 15. Portanto, não foi ontem nem hoje, mas a partir do mês de abril começa a existir uma pressão compradora, que lá está, são os governos a encher os inventários, que geralmente vai ali até junho, depois uma pequena retração e com o verão há menor procura por gás natural e depois novamente a partir de julho novamente compra, encher gás, encher inventários de gás, procura também por mais aquecimento aqui no outono e isto dura até novembro e depois o preço cai a pique. Portanto, notem, há aqui um claro padrão, uma clara subida de abril até junho, depois uma pequena retração no verão e depois novamente de fins de julho até novamente a novembro. Este gráfico é muito, muito importante e, portanto, sintam-se à vontade para tirar os screenshots. Este webinar também estará depois no YouTube a partir de amanhã, mas é um gráfico que eu acho que evidencia bem aquilo que eu já tinha referido. Efetivamente, é um ativo dominado por sazonalidade e lá está. O mês de abril é teoricamente favorável à entrada de pressão compradora, que se estende depois quase até novembro, ali com um pequeno interregno pelo verão. E agora, olhando aqui para mais alguns catalisadores positivos, ainda o tema da sazonalidade, que já tinha referido, inventários reforçados na primavera até meio de outono. Lá está, isto é um claro gráfico dos inventários nos Estados Unidos. Notem aqui, este a vermelho são os deste ano, estão novamente quase ali a chegar a mínimos, quase a chegar a mínimos, e depois voltam os governos a encher estes inventários até novamente ali até outubro. Portanto, exatamente. E pronto, depois mais um catalisador positivo, um tema que já foi muito, 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 muito falado nos últimos, para aí desde junho do ano passado, que foi a questão do pipeline LNG da Freeport, que está aqui assinalada, é esta pipeline, uma das maiores pipelines de exportação de gás natural, uma das maiores pipelines de gás natural líquido feito nos Estados Unidos, e o que é que aconteceu? Como todos bem sabem, pelo menos quem acompanha a matéria-prima, em junho do ano passado, a pipeline ardeu, teve um incêndio e desde aí a reabertura da mesma tem vindo a ser adiada. No entanto, neste ano já tivemos alguns reinícios de atividade desta mesma pipeline, já está a cerca de 2/3 da sua atividade e se repararmos, esta pipeline que produzia cerca de 2,5 mil milhões de metros cúbicos em níveis pré-incêndio, no momento atual já produz 1,5 milhões de metros mil milhões de metros cúbicos quase face a níveis pré-incêndio. Portanto, falta chegar aos 2,5 ainda para chegarmos a níveis pré-incêndio, mas de facto a pipeline já está a 2/3 da sua atividade, o que é bastante bom para o gás natural. Porquê? Porque, uma vez mais, isso garante que os Estados Unidos podem novamente exportar mais gás natural líquido feito, sobretudo para a Europa, reduzindo a disponibilidade em termos domésticos e, por isso, impulsionando o preço da matéria-prima no mercado doméstico. E, portanto, este é um tema importante. E depois aqui, lá está, falamos então do break-even. E aqui este gráfico saliento e chama a vossa atenção, é um gráfico importante. No momento atual, os preços, se nós fizermos toda a média destes números, vai dar um break-even da indústria na ordem dos 2,57. Ora, o preço do gás natural, no momento atual, como todos sabemos, está ligeiramente abaixo disso, está nos 2,20, é o mesmo que o petróleo estar abaixo dos 30 dólares por barril, que é o break-even, e aqui, obviamente, quando vem este gráfico, vem aqui break-evens negativos, não é? Em algumas zonas. Porquê é que isto acontece? Porque é que e primeiro, obviamente, só salientar que era algo que não era verificado há 3 anos, não é?
portanto isto incentiva o facto do preço estar abaixo disso, incentiva os produtores a de facto cortarem preço, cortarem produção para tentar impulsionar preços. E aqui era aí que eu salientava a vossa atenção e parece de facto estranho que quer no Permian, quer no Eagle Ford, que são zonas de territórios de produção essencialmente de petróleo, é muito estranho que os break-evens aqui sejam negativos, mas não esquecer que nestes três territórios, sobretudo no Eagle Ford e no Permian, no centro do Permian, existem muitas petrolíferas e nesse sentido as empresas que aí exploram também petróleo acabam por compensar este eventual preço negativo do gás natural, produzindo mais petróleo, estão a vender petróleo e, portanto, conseguem suportar preços negativos de gás natural, ou então acabam por fazer aquilo que toda a gente que sabemos, que é produzir gás natural através de um barril de petróleo. Se não me falha a conta, um barril de petróleo produz cerca de 2 de gás natural e 1 de gasolina, se não me falha a conta. E, portanto, essencialmente é nestas zonas, nestas três zonas, é por isso que nestas três zonas os produtores conseguem suportar eventuais preços negativos do gás natural. No entanto, maior parte das empresas puramente produtoras de gás natural estão em Haynesville, estão no Marcelos e estão também na zona oeste, estão também na zona este do Eagle Ford, que andam aqui com break-even já positivos. E por isso é para essas zonas que temos que olhar, fazendo obviamente média disto tudo. Não deixo de referir o mesmo, o preço do gás natural está abaixo do break-even da indústria, que são os 2,57, e isso incentiva de facto os produtores a cortarem produção e aumentarem, e com isso a tentarem puxar pelos preços. E depois aquilo que referia que era efetivamente a substituição entre carvão e gás natural. Isto é um tema importante e é um tema importante sobretudo para a Europa. Na Europa, o gás natural líquido feito dos Estados Unidos constitui-se no momento atual como os Estados Unidos constitui-se como principal fornecedor de gás natural para a Europa, pesam cerca de 40% da oferta, e com a forte retração dos preços de gás natural na Europa, voltou a ser mais rentável às fábricas usarem gás natural ao invés de carvão para essa geração de eletricidade. E, portanto, neste sentido, se as empresas na Europa, se é novamente rentável usar gás natural ao invés de carvão, e se impulsiona ainda mais a procura do continente europeu por gás natural líquido feito, o que facilita aos Estados Unidos exportarem mais gás natural líquido feito, reduzindo a disponibilidade em termos domésticos e aumentando o preço do gás natural nos Estados Unidos. Notem aqui como é tão claro este gráfico a cinzento que nota aquilo que é o valor a partir do qual é rentável passar a usar gás natural ao invés de carvão, que andava aqui na zona dos 100 euros por megawatt. Depois o TTF, o gás natural na Europa, foi para a zona dos 250, deixou brutalmente de ser rentável e novamente aqui desde janeiro de 23 passou novamente a estar nesta zona em que é rentável. Portanto, muito importante também este gráfico que lá está, que ressalva este mecanismo de substituição. E depois aqui, lá está, estamos a chegar então ao fim dos catalisadores positivos, mas sem dúvida, no curto prazo, no curtíssimo prazo, 2 semanas, 3 semanas, a meteorologia dita efetivamente a tendência do gás natural. E nós vimos esta semana o gás natural subiu 8, 9%, porque efetivamente para os próximos 6 a 10 dias nos Estados Unidos estimam-se temperaturas abaixo do normal. Notem a diferença do gráfico. A 8 de abril, temperaturas essencialmente quase todas acima do normal, e aqui, de um momento para o outro, de um dia para o outro, para os próximos 10 dias, estima-se que a temperatura seja abaixo do normal em várias zonas, o que puxou brutalmente pelo gás natural. Portanto, no curto prazo é claramente a meteorologia a ditar a tendência. E depois aqui um último catalisador positivo, que é o facto da produção de gás natural ter estagnado. E não há mesmo incentivo no momento atual a que os produtores aumentem produção, porque lá está, o preço está abaixo do break-even da indústria, não compensa, e depois porque muitos deles estão brutalmente penalizados também pelo hedging que foram fazendo. O que é o hedging? Efetivamente é ter posições curtas em gás natural para se protegerem de eventual queda. A questão é que lá está, o hedging que fizeram não foi de facto suficiente para colmatar toda esta queda brutal de preços. Para terem uma noção, a maior parte dos produtores tem hedging feito até aos 4. Ninguém estava à espera que o gás natural fosse abaixo dos 4, mas foi. E então parece-me que neste momento é mesmo muito difícil aumentar-se produção.
Só uma última nota ainda, pronto, lá está isto mais para conhecimento. De 2012 até 2023, a produção de gás natural nos Estados Unidos aumentou em 50%, para 34 mil milhões de metros cúbicos, e lá está, só para termos noção em termos regionais, 50% deste aumento veio da região de Marcelos, que é uma das maiores regiões produtoras de gás natural, que está aqui, um bocadinho a norte quase de Nova York, 40% do Permian Basin, que por acaso não está aqui neste gráfico, mais ou menos por aqui, e depois, sendo que ambos no momento atual registram estagnação de produção, e depois temos Hinesville, que é uma zona ainda em crescimento de produção, mas com a ressalva de que efetivamente produzir aqui é muito mais caro, porque efetivamente temos temperaturas de pressão mais elevada, temos elevada profundidade, e por isso não são praticamente todos os produtores alocam menor percentagem de produção a esta zona. Notem aqui o caso da Chesapeake Energy, que também falo aqui a seguir. Tem 40%, 45% em Marcelos, 40% em Haynesville, lá está, tem uma percentagem um bocadinho menor do que em Marcelos, mesmo assim é um player mais arriscado, e aqui foram de facto, e tem uma pequena percentagem no Eagle 4. Esta empresa de facto tem ainda uma grande percentagem aqui, mas é um player mais pequeno. E pronto, o único catalisador negativo que existe, na minha opinião, depois de todos estes catalisadores positivos que elenquei, é efetivamente o facto do mercado estar em excedente até 2025. Ou seja, o facto do mercado ainda estar em excedente, muitas das vezes origina estas flutuações de preço. Agora, parece-me que existe uma capacidade de, cumprindo-se as coisas e as pipelines estando prontas até 2025, do mercado voltar a ganhar algum déficit e com isso a mais médio prazo recuperar. Sem dúvida, no curto prazo, aquilo que é mesmo mais importante é efetivamente o preço estar abaixo do break-even da indústria, que incentiva cortes de produção, e depois, no curto prazo, também quem queira aproveitar, efetivamente o tema da sazonalidade. Este tema de que a partir de abril existe pressão compradora até novembro é um tema importante para o gás natural e que assegura que o mesmo pode recuperar com um horizonte temporal de 3 a 6 meses. E para não tornar também este webinar muito extenso para todos, tempo de elencar essencialmente de forma mais concreta porque é que cada uma figura aqui, mas de forma muito simples. A EQT e a Chesapeake são essencialmente players mais focados e direcionados em gás natural, têm projetos no Marcelos, têm projetos em Haynesville, e o mais importante, têm break-evens, que no caso da EQT rondam os 2,30, portanto está, no momento atual, o preço do gás natural está a 2,20, é onde está o break-even da empresa, e a Chesapeake, break-even nos 2,07, é de facto aqui uma ótima opção. É uma empresa que pessoalmente até gosto, boa free cash flow yield, bons projetos, ótimo break-even. A Tellurian é um caso um bocado diferente, é uma empresa mais especulativa, é uma empresa que está a investir em 2 projetos em Haynesville, projetos que ainda não são rentáveis, e portanto é um caso um bocado diferente da EQT e da Chesapeake. E pronto, depois aqui, em termos técnicos, conforme referenciava, o gás natural, que de facto isto aqui ficou um bocadinho cortado o gráfico, mas se calhar podemos só ir aqui ver um pouco, em só um momento, para vermos aqui em termos técnicos o gás natural, que lá está, continua a consolidar de forma muito relevante e importante acima da zona dos 1,96, peço desculpa, continua a consolidar acima dessa zona, o que é importante para o ativo e portanto tem que continuar a consolidar acima dessa zona para nos fazer acreditar no movimento até aqui à zona dos 2,40 e depois a resistência seguinte só se situará nos 2,62. E notem aqui, em termos de virmos bandas de Bollinger, notem que o topo da banda de Bollinger vai coincidir agora com a zona dos 2,53, que é o nível que é ali importante. Portanto, enquanto continuar a consolidar acima da zona dos 1,96, garante-nos que poderá ter aqui mais alguma entrada de pressão compradora, pelo menos até testar ali a zona dos 2,40. E pronto, isto era essencialmente então aquilo que queria dizer, só responder aqui a umas últimas questões. Ora, perguntou-me aqui qual a relação preço a guerra da Ucrânia, afinal a Rússia quase deixou de ter capacidade de fornecer gás à Europa, o que podemos antecipar para o ciclo verão-inverno.
e se, como esperamos, a guerra terminar e eventualmente a Rússia poder regressar a fornecer gás natural. Obrigado. Assim, note-se uma coisa, e é importante deixarmos isto aqui bem claro. Tivemos aqui a analisar o ativo que podemos efetivamente negociar, que é o preço do gás natural nos Estados Unidos, o preço doméstico do gás natural nos Estados Unidos. Efetivamente, aquilo que acontece com a guerra na Ucrânia é um tema que é importante é moderadamente importante para o preço do gás natural na Europa, sem dúvida, mas para o preço do gás natural nos Estados Unidos, para os Estados Unidos só interessa uma coisa, é garantir que continuam a ser o maior fornecedor de gás natural líquido feito à Europa, que pesa no momento atual cerca de 40%. Como sabemos, as pipelines que vinham da Rússia, algumas delas foram destruídas, não sabemos se têm sequer arranjo. Acredito que com o fim da guerra, a Rússia possa até, se calhar, quando tivermos o fim da guerra, se calhar a Rússia possa novamente fornecer alguns flows. Custa-me é acreditar que este peso que os Estados Unidos têm de 40%, de repente, em poucos meses, e isto é um tema que se calhar é daqui a anos, mas em poucos meses este peso se inverta de 40%, peso dos Estados Unidos, para pura e simplesmente 10 ou 15% como era de antes, porque a Europa já tem toda uma estrutura montada para que seja assim, e os Estados Unidos já garantiram isso, não é? Por isso eu acho que é muito mais importante aqui, para o que estamos a analisar, que é o preço do gás natural doméstico nos Estados Unidos, é muito mais importante que, as pipelines se concluam até 2026, dois, isto a mais médio prazo, obviamente, para quem queira estar com o ativo e mais tempo. No curtíssimo prazo, para quem quer aproveitar taticamente os próximos 3 a 6 meses, que é nisso aqui que eu referenciava, que eu acho que 3, 6 meses potencialmente pode ter uma subida ou um regresso pelo menos à zona dos 3, possivelmente, ou 3,44, aquele próximo nível de resistência, mas taticamente, portanto, para os próximos 3, 6 meses só há duas coisas praticamente que são importantes. Que os produtores comecem a cortar produção, porque o preço está abaixo do break-even da indústria. Dois, que se verifique este padrão de sazonalidade, efetivamente, com compras, com pressão compradora, a partir de meio de abril. E pronto, e obviamente são estes dois temas que se têm que verificar aqui no curtíssimo prazo. O tema da guerra é mais a médio prazo. Epá, se os Estados Unidos vão ou não deixar de ser, se o peso dos Estados Unidos daqui a 5, 6 anos vai ou não ser 40% ou vai ser 30%, eu acho que isso, sinceramente, para o debate que tivemos aqui a ter, é um bocadinho irrelevante no momento atual, porque acho que é um tema importante e, efetivamente, ou seja, aquilo que queria dizer era a Europa montou toda uma estrutura, os Estados Unidos pesam efetivamente já 40%. Viu-se que o preço não é praticamente incomportável para a maior parte da indústria europeia, o preço que vem de gás natural dos Estados Unidos, gás natural líquido feito. E por isso eu acho difícil que se inverta isto novamente, ou seja, que a Rússia volte a ter um peso de 40%, os Estados Unidos de 15%. Portanto, por isso é que nem sequer foi aqui no tema da guerra, não foi um tema que falasse exatamente por causa disso. Mas pronto, efetivamente, lá está, não havendo aqui mais questões, como não vejo aqui mesmo mais questões, gostaria então de vos agradecer por estarem presentes, efetivamente, foi ainda um webinar mais ou menos longo, e pronto, vamos então, espero que tenham ficado efetivamente esclarecidos. Agradecia que dessem então feedback só na caixa de comentários, só eventuais sugestões do que melhorar, se estava bom, se não estava, porque é sempre um tema que é muitas das vezes que entra em detalhes e algumas questões mais técnicas, e espero ter tido aqui um discurso mais clarificador. E, portanto, não se coibam de dar feedback na caixa de comentários para ver se estava efetivamente tudo bem. E pronto, o meu nome é Gonçalo Quaresma. Desejar-vos então um ótimo resto de noite. Obrigado, estaremos de regresso na próxima. Obrigado.